Cerca de 3 meses atrás, o ex-presidente Michel Temer esteve no programa Roda Viva, da TV estatal, e ele foi questionado sobre a atuação dele junto ao Banco Master e ao governador de Brasília, que comanda o BRB. Na ocasião, Michel Temer disse que foi convidado pelo Ibanez para bater um papo e atuar como mediador junto ao Banco Central, porque o Banco Central já havia negado a compra do Banco Master pelo BRB. Mas o Michel Temer, muito envolvido com a política, com permeações por muitos meios, por muitos lugares, por muitas estatais, pelos poderes, disse o seguinte: eu sou advogado, eu atuo como advogado, eu presto consultoria, eu dou conselhos, e, de repente, a mulher do Alexandre de Moraes conquista o contrato com o Banco Master. E o Alexandre de Moraes passa a atuar como advogado, fazendo uma advocacia administrativa, coagindo o Banco Central. Malvadões e malvadonas. Hoje não tem análise de inteligência artificial, hoje tem a vivência, a experiência de um paulistano da veia que viu toda essa sujeira aqui acontecer e crescer. Acompanhe aqui comigo esse raciocínio aqui e deixa aqui embaixo nos comentários se eu estou certo, se eu estou errado. Deixa aqui a sua visão, é importante você participar conosco e se puder deixar de onde você é bom saber. Considere curtir o vídeo e se inscrever no canal se eu gerar algum valor para vocês, se você gostar do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Bom, não é coincidência. Eu vou explicar para vocês. Nós aqui em São Paulo sabemos que o PCC, o primeiro comando da capital, nasceu meio que como uma quadrilha dentro das penitenciárias e foi crescendo e se tornou um grupo criminoso na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e depois tomou todo o Brasil. Quem era o governador de São Paulo na época? Geraldo Alckmin. Quem era o secretário de Segurança de São Paulo na época? Alexandre de Moraes. E Michel Temer substituía a Dilma logo depois na presidência. Pois bem, Alexandre de Moraes já teve seu nome estendido e glorificado em rebeliões de presídios. Todos já sabem, é só procurar na internet aí que vocês verão. Alexandre de Moraes, ministro da Justiça. Eles foram além. Eles não fizeram ministro da Justiça, eles o fizeram ministro do STF. Quem fez isso? Foi o Michel Temer. Então, quando você pensa no Centrão, o Centrão é a pior vertente que a gente pode ter no país. Por quê? Porque eles se vendem e eles estão intimamente ligados a toda essa sujeira. O filho do Geraldo Alckmin sofreu um acidente que até hoje é suspeito. De repente, uma pá do helicóptero ao qual ele ia voar se soltou. Gente, quem é da aviação sabe. Se tem uma coisa que é rigorosa na aviação, é a manutenção. Não tem como você arrumar um avião quando ele está em pleno ar, um avião, um helicóptero, seja como for. Então, essa história ficou muito esquisita. Enfim, o grande responsável, o Água de Salsicha, deixou que o PCC tomasse a proporção que tomou. Eles tomaram o poder, eles tomaram o Brasil inteiro, eles entram em briga com o Comando Vermelho, agora provavelmente já tem mais um acordo do que uma briga com o Comando Vermelho, que ficou meio que refém do Rio de Janeiro, depois se expandiu para o norte, para o nordeste, ou seja, o país está tomado pela bandidagem. E essas aí são as faces do mal. Quando essas pessoas se unem à esquerda, e a esquerda traz o protecionismo aos bandidos, diz que o traficante é a vítima e que o usuário é que é o culpado, a gente tem uma grande inversão de valores. Quando você pega um advogado, meio que advogadinho, mequetrefe, e o coloca como ministro do STF, assim, só porque ele é meu amigo, só porque ele é meu companheiro, sabe qual é o motivo?
Naquela época, a mulher do Michel Temer teve um celular hackeado e ela estava num... Tem um vídeo dela que rodou aí por muitos lugares, eu cheguei a ver, dela com um amante falando do Michel Temer. Ou seja, o cara filmou que ele estava com a mulher do Temer e o Alexandre de Moraes deu um jeito de resolver isso. Todas as TVs foram proibidas de falar do assunto, de veicular o assunto. Eu tenho coragem de falar o que eu tô falando aqui, né? Tô arriscando o meu pescoço. Até porque eu sou de São Paulo, eu sou cria da rua de São Paulo. Eu sempre fui, como eu digo aqui, eu sempre fui vendedor, eu sempre transitei por todos os lugares, conheço muito bem as periferias, porque eu trabalhei numa empresa que nós fazíamos venda de produto muito na periferia, então conheço muito a periferia. Hoje eu moro em São Paulo, não tenho mais os acessos que eu tinha, os conhecimentos que eu tinha, não sou mais um vendedor de rua, mas a gente conhece a realidade da nossa cidade. Eu conheço da minha, certamente você conhece da sua. Com toda essa sujeira que está aparecendo aí do Banco Master, isto mostra que o sistema é comandado pelo Centrão, pelo Michel Temer, pelo Kassab, pelo Água de Chuchu, que tem pouca voz ativa, mas é usado como um peão em todas as circunstâncias. Não à toa ele se tornou o vice-presidente. Porque o Lula jamais seria eleito se ele fosse sozinho para essa disputa, então o Centrão apoiou, colou na esquerda e o apoiou. Como está fazendo agora com o Flávio Bolsonaro, eles não têm opção, já sabem que o Lula vai perder. Esses casos serão esmiuçados. Agora o ministro Dias Toffoli voltou atrás da história da cariação e a Polícia Federal está fazendo realmente colhendo os depoimentos, porque uma cariação você faz depois que você tem os depoimentos. Não dá para se fazer uma cariação antes. Eu não falei nada, você não falou nada. Qual é a dúvida? Não tem dúvida. Não faz sentido. Qual é o sentido? O sentido é pressionar o Banco Central. Como eu já disse aqui, eles anularam a Câmara, anularam o Senado e agora tomaram o sistema financeiro. O problema é que quando você mexe com o dinheiro tem raízes, o dinheiro tem dono e os donos são poderosos. O Banco Itaú, por exemplo, hoje é um dos maiores patrocinadores do Jornal Nacional, que de repente passou a bater no Alexandre de Moraes, no PT, em todos eles. Por quê? Porque quando há um golpe desse, como o do Banco Master, todo o sistema financeiro entra em colapso, entra em chacoalha, racha, perde credibilidade, o FMI já está de olho nessa história e eles vão pagar a conta. Porque eles têm bancos que funcionam, eles precisam continuar trabalhando. Então, as entranhas do poder são muito obscuras, são escabrosas, mas elas estão aí agora expostas. Se tivermos coragem lá no Senado e na Câmara, aquela cambada de bunda mole que tem lá, se eles tiverem coragem de empichar o ministro, a gente começa a fazer uma limpeza. Uma outra pessoa que deve ser envolvida nisso, nessas investigações, é o Michel Temer. Ele deve pagar por isso. Ele tem que pagar por isso. Ele está envolvido nisso. Ele mesmo disse no programa Roda Viva que ele se envolveu no caso para dar essa consultoria. Porque ele sabe que um banco falido, com crédito de má qualidade, está sendo vendido para um banco do Estado, ele sabe que quem vai pagar a conta é o povo. Ou seja, eles não estão nem aí para vocês. Eles estão preocupados em enriquecer, tomar o máximo de dinheiro possível e depois sumirem de cena. Veja só o que fez esse presidente de 9 dedos que aí está com o nosso país e com as estatais. O Correio acaba de pegar 12 bilhões emprestados e alega que precisa de mais 6. Quando você tem um problema desse tamanho de ingerência, ou o problema não é dinheiro. Dinheiro é mentalidade. Dinheiro é paradigma. Se você chegou nesse momento é porque o dinheiro não resolveu. Havia dinheiro em caixa. A questão é uma questão de gestão fraudulenta ou incompetente. E nos dois casos, quem vai pagar a conta, de novo, adivinha? O povo. Então as pessoas se iludem achando que eu vou votar no candidato A ou no candidato B porque ele vai me ajudar. Presta atenção no que eu vou te dizer.
O único presidente que eu vi até hoje dando a vida pelo país é esse que está morrendo numa cama de hospital. Ele deu a vida dele pelo país e agora está dando o filho. Presta sua atenção. Ele deu a vida dele e agora está dando o filho para ser corroído por toda essa sujeira que está aí. Este foi o único homem que eu vi que lutou de verdade pelo país. Ele trouxe a nós, a nossa nação, a realidade da política. Ele já avisou lá em 2021, 2022, tem os vídeos saindo na internet, que a mulher do Alexandre de Moraes tinha um escritório de advocacia com os contratos suspeitos. Ele já sabia de tudo isso. Isso já era um público notório lá nos bastidores de Brasília. Por que o negócio se arrastou até agora? Por que tanto ódio do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro expôs a mulher dele, assim como o Roberto Jefferson. Os dois que expuseram a mulher do Moraes foram presos, foram torturados e quase mortos. O Roberto Jefferson foi um dos primeiros a mudar de lado. Ele também fazia parte dessa bandalheira, também não é um santo, mas ele cansou, veio e expôs toda essa sujeira. Um ano depois, estava preso. Bolsonaro expôs a sujeira e agora está preso. Por quê? Porque o Michel Temer colocou exatamente a pessoa que ele precisava na posição que ele precisava. A esquerda não tem concorrente, a esquerda não tem um candidato opositor, ainda. Porque todos eles correm o risco de serem extraídos da eleição, retirados da disputa eleitoral pelo Alexandre de Moraes. Então, esta sujeira vem de muitos e muitos anos. Este aí é o grande vampiro do nosso país, o Michel Temer. Ele é o grande articulador de toda essa sujeira. Ele colocou o Alckmin como governador, colocou o Cabeça Lisa como secretário de segurança, que era advogado do PCC, todo mundo sabe disso, não pode falar, mas ele era, todo mundo sabe, porque o PCC estava esticando faixa com o nome dele lá dentro do presídio, por quê? Fala pra mim, tem algum outro motivo, senão que ele era a mãe? Tem um cara aí do PCC, o Franklin, né, que fala que ele era a mãe. Ele é o cara que manda no PCC. Lembra daquele helicóptero do Aécio Neves cheio de cocaína? De repente o Aécio Neves virou o salvador da pátria. Como é que pode, gente? Vocês não enxergam essa sujeira? Se tem um lado que tem que ser extirpado desse país é o centro, porque o centro é sujo, ele fica no muro e ele pende pro lado que paga mais. É aquela... Não vou falar esse nome porque as mulheres trabalham e levam a sua vida honestamente. São um povo vendido. Eles são os vendidos, os mais corruptos, os mais maldosos e maliciosos políticos que existem no nosso país. Até onde a gente vai sustentar essa laia? Até onde você, Michel Temer, vai se expor, vai se omitir nos bastidores enquanto manipula todos? Fala pra mim. E você? Qual é a sua região? Qual é a sua visão sobre essa união dos poderes? Esse cara aí que tá aí de 9 dedos, ele também é mais um fantoche que é usado por eles. E, felizmente, graças a Deus, ele não tem ninguém para substituí-lo. Tomara que ele não participe dessa eleição e se participar também não vai ganhar. Porque agora eles mexeram onde não devia. Aliás, onde devia? Mexeram com o dinheiro. O dinheiro, como eu disse, tem dono, e os donos do dinheiro têm o poder. E é este poder que pode derrubar o sistema, se eles não fizerem um acordo no meio de tudo isso. Malvadões e malvadonas, esse foi um desabafo. Eu espero que eu tenha elucidado um pouco dessa história para vocês. Mas essa sujeira do Banco Master não é de hoje. O Vorcaro tem todo mundo na mão. Começaram agora os interrogatórios, ele se negou a liberar o telefone celular, mas é ali que está o ouro. A Polícia Federal acessando esse telefone do Vorcaro, prepare-se, porque a lista de envolvidos certamente é muito grande. Malvadões e malvadonas, tenham todos uma ótima tarde.